Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Descobrir quem será o substituto de Paulo Pelaipe à frente do Cruzeiro. Na semana passada já havia contado que Joaquim Pinto era favorito para ocupar o cargo de diretor executivo de futebol. E um empresário que tem negociado com o Cruzeiro a contratação de um atleta para 2026 me assegurou que já há um novo organograma dentro da Raposa. Nessa nova estrutura, Joaquim Pinto será o diretor executivo de futebol. Ele e o Rodrigo Ramos, que é gerente de futebol, já estão atuando no planejamento da próxima temporada sem a participação do Paulo Pelaipe. Você sabe, Pelaipe, que é o executivo de futebol do Cruzeiro, aceitou uma proposta para trabalhar no Grêmio e só espera o fim da temporada para trocar a Toca da Raposa pela Arena Gremista. Joaquim Pinto foi contratado no meio dessa temporada como chefe de scout, alguém indicado pelo Leonardo Jardim, trabalho super elogiável, cara organizado, com boa visão de mercado, muita relação com os atletas do Cruzeiro. Diante desse cenário, a opção do Pedro Lourenço e do seu filho Pedro Júnior foi de promover o Joaquim Pinto. Rodrigo Ramos também terá mais status na nova estrutura cruzeirense. A dupla já está no mercado em busca de recontratações para 2026. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta segunda-feira, ontem teve o fechamento da rodada 36 e também da rodada 35. O Atlético Mineiro foi derrotado pelo Fortaleza. O jogo no Castelão em Fortaleza. Fortaleza 1-0 e o Fortaleza ainda na luta para permanência na Série A. E o Botafogo, que está ali de olho em uma vaga direta, próximo adversário do Cruzeiro, empatou com o Corinthians. Esse jogo foi 2-2 na Neoquímica Arena. E aí o Botafogo quinta-feira estará no Mineirão. O que está em jogo ainda no Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro não tem mais chance de título, mas quer garantir pelo menos a terceira colocação. Para isso, precisa de pelo menos um ponto nos 6 que restam. Flamengo e Palmeiras disputam o título. O Flamengo, muito próximo aí de ser campeão, precisa apenas da vitória diante do Ceará na quarta-feira no Maracanã. Ainda tem 2 vagas diretas na fase de grupos da Libertadores. O Mirassol está bem perto de uma, mas ainda, se for derrotado os 2 jogos, pode ser ultrapassado. Então, Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia. 4 para 2 vagas diretas. Aí tem que ver se não vai virar G8, se algum dos times, Cruzeiro ou Fluminense, chegar aí numa final de Copa do Brasil e ganhar a competição. Se virar G8, aí tem alguns clubes brigando ali por esta vaga na pré-Libertadores. Agora, em termos de zona de rebaixamento, situação esquentou. Sport e Juventude já rebaixados. O Fortaleza, que derrotou o Atlético Mineiro, foi a 40 pontos. É o 18º. O 17º é o Internacional, que agora será comandado pelo Abel Braga nesses 2 jogos finais. 41 pontos. Mesma pontuação do Santos, que é o 16º. Vitória, o 15º, com 42. Ceará, o 14º, com 43 pontos. Atlético Mineiro, 13º, 45. Red Bull Bragantino, 12º, 45. Vasco, 11º, 45. Grêmio, 10º, 46. Corinthians, 9º, 46 pontos. Do 9º para baixo, ainda tem disputa. Claro que é mais difícil, mas do Corinthians, que é o 9º, para baixo, não tem ninguém garantido na Série A em 2026. É uma briga que promete. E temos jogos interessantes aí no meio de semana. Quase toda a rodada será A rodada começa, melhor dizendo, né? Nesta terça-feira tem Vasco e Mirassol, jogo no Rio de Janeiro. Tem Grêmio e Fluminense em Porto Alegre. Na quarta-feira tem Bahia e Sport, Red Bull Bragantino e Vitória, Fortaleza e Corinthians,
Juventude e Santos, São Paulo e Internacional, Atlético Mineiro e Palmeiras, Flamengo e Ceará. Quinta, jogo isolado, Cruzeiro e Botafogo, brigando aí então o Cruzeiro para garantir pelo menos a terceira colocação na Série A, como foi dito pelo Leonardo Jardim na entrevista coletiva. O Cruzeiro vai divulgar hoje os detalhes da venda de ingressos para este compromisso com o Botafogo e nesta semana também informa os detalhes da venda de ingressos para o jogo com o Corinthians. Na outra semana, na outra quarta, no Mineirão, é a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro folgou ontem e se reapresenta hoje na Toca da Raposa 2. E aí começa a preparação para esse duelo de quinta. Lucas Romero volta de suspensão. Gabigol vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E hoje teremos aí a informação do clube sobre as situações médicas de João Marcelo, Caio Jorge e Arroio. A informação principalmente aí quanto a Caio e Arroio é que eles não serão problemas para os jogos da Copa do Brasil. O Caio tem uma possibilidade de jogar na quinta, o Arroio vamos ver, nenhuma necessidade de forçar o atleta. A informação que vem do Cruzeiro é que eles não têm problemas mais importantes ou problemas mais sérios aí na questão muscular. Vamos acompanhar então a reapresentação desta segunda-feira na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Mudanças na estrutura no departamento de futebol do Cruzeiro, meus amigos. O Cruzeiro trouxe esse comunicado oficial, a hora que a gente estava abrindo a live aqui, tá? Cruzeiro informando que após acordo entre as partes, o Paulo Pelaipe, né, o executivo de futebol, deixou o Cruzeiro. Já havia sido antecipado até na Central da Toca, que ele tinha um convite ali do Grêmio, deve ir para lá. A partir disso, o Cruzeiro falou sobre a nova composição do departamento de futebol. O Joaquim Pinto vai assumir a função de diretor esportivo, Rodrigo Ramos passa a ocupar o cargo de gerente executivo de futebol, e esses profissionais respondem diretamente ao vice-presidente Pedro Júnior, né, que segue como liderança aí do departamento de futebol, e claro, todos eles sob a batuta de Pedro Lourenço, presidente e dono da SAF do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro até agradeceu ao Pelaipe pelos serviços prestados, desejou sucesso na carreira dele. Tem bastidores aí sobre essa mudança, Samuca? Ô, Caramujo, na prática, pouco muda, né? O Rodrigo Ramos aí, que eu sei que muita gente estava perguntando ali nas redes sociais, ele é hoje, né, o responsável direto aí pelas logísticas e também o dia a dia, né? Então ele estava sempre ali no dia a dia na Toca com o próprio Pelaipe e com o Pedro Júnior acompanhando mais de perto. Então essa parte de gestão do dia a dia fica com ele. E a parte de futebol, de negociações, o Joaquim, ele estende um braço oficialmente, mas é o que ele já vinha fazendo, né? Desde que ele chegou. Então, por isso um cargo de diretor esportivo, porque o scout também é responsabilidade dele. Então, claro, tem o Pedro Júnior aí, que já vem exercendo esse papel no futebol, e o Pedro Lourenço acima de todo mundo para comandar, né? O Joaquim Pinto é um nome aí que muita gente vai, mas ele fazia isso? Sim, ele participa e participou aí desses últimos movimentos, né? Claro que ali a hora de fechar e tudo, em todas as negociações aí recentes do Cruzeiro, o Pedro Júnior que acertou toda a questão, né? Aí tendo ali a participação do Paulo Pelaipe, mas na prática, repito, muda pouquíssima coisa no Cruzeiro, e o Cruzeiro toma essa decisão para não ir ao mercado e continuar com uma estrutura que está enxuta e que vem exercendo aí um bom papel, né? Sem aqueles vícios que todo mundo sabe, né? Que a maioria aí desse tipo de profissional, né? No futebol brasileiro, principalmente. Então, o Cruzeiro enxerga na própria casa uma oportunidade aí e de valorização também, né? De profissionais que já estão exercendo essas atividades.
E daqui a pouco, Caramujo, a gente vai trazer aí uma informação que eu considero, nessas mudanças aí, um papel que o Cruzeiro faz em termos aí desse departamento de futebol novo, que eu considero um grande trunfo aí para a gente pensar no médio e longo prazo. Só estou buscando mais alguns detalhes aqui para trazer essa informação para a gente colocar em debate aqui na Samuca TV. Olha, independente daquilo que o Paulo Pelaipe fez no Cruzeiro nesse tempo que ele trabalhou aqui, eu entendo que acertar esse desligamento agora é um grande acerto do Cruzeiro, porque a temporada 2026 vai começar em janeiro, dia 10 de janeiro. O Cruzeiro já tem partidas oficiais, uma partida oficial, né, no caso, e é preciso que já esteja trabalhando o planejamento para 2026. É um ano importante da nossa história, é um retorno à Libertadores. É preciso montar um elenco adequado para isso, ajustar arestas, acertar saídas, acertar chegadas. Tudo isso já tem que estar sendo planejado para começar a ser executado logo ali. E não faz sentido ficar com um profissional aqui que, de repente, daqui a 30 dias já vai estar em outro clube. Tudo indica que ele vai para o Grêmio mesmo, porque recebeu uma oferta de lá. Então, não via sentido nele seguir aqui no Cruzeiro. Acho que era algo que poderia atrapalhar o nosso planejamento para 2026, e isso não tem a ver com os méritos dele e aquilo que fez na temporada anterior em que aqui esteve. Se essa estrutura vai dar o resultado ou não, se em algum momento o Cruzeiro vai precisar buscar um executivo de futebol, o tempo vai mostrar. As janelas de transferências, a forma como o clube no dia a dia for gerido, diretor de futebol, né, que é essa figura que a gente conhece mais, tem alguns que têm um perfil bastante midiático. O trabalho deles não é somente contratar e acertar saídas, é gerir todo o futebol do clube. Então, eu acredito que o próprio andamento, conforme os meses forem passando, a gente vai observar se o Cruzeiro tem a necessidade de trazer um profissional ou se essa estrutura está funcionando. Até aqui, principalmente a figura do Joaquim Pinto, é uma figura que tem muita boa vontade por parte do torcedor, porque acho que todo mundo viu que o Cruzeiro conseguiu entregar uma janela de transferências diferente daquelas que vinha fazendo, com método, com planejamento. Alguns atletas já começam a mostrar em campo aquilo que podem nos entregar, e mesmo longe do seu ritmo de jogo ideal, do seu físico ideal. Então, acho que os resultados já estão aparecendo. É um cara que concedeu uma entrevista aqui à Samuca TV muito rica sobre a metodologia de trabalho do Cruzeiro. Então, tudo isso faz com que o torcedor se anime bastante, porque enxerga um departamento de futebol muito profissional hoje aqui dentro do clube. E aí agora é dar tempo e espaço para que esse departamento possa funcionar na prática, e no mais, desejar aí saúde e sucesso ao Pelaipe na sua caminhada profissional. O que mais me chama atenção é a capacidade do Cruzeiro de se reordenar em casa, né? Isso é fantástico. Mesmo com a saída de uma peça no departamento de futebol, o Cruzeiro já rapidamente conseguiu se reestruturar com quem está lá dentro, né? Com quem está inserido no projeto, entende o clube, entende o que tem que fazer. Isso anima o torcedor pensando em um planejamento não só para 2026, mas para as próximas temporadas. O Pelaipe tinha uma certa importância, mas acho que nunca foi um cara decisivo para o Cruzeiro se movimentar no mercado, pensando em termos de montagem de elenco, até de perfil de elenco. Era um cara que tinha mais uma função, aí olhando para a prática mesmo, de um gerente de futebol, né? Um cara do dia a dia, sempre próximo à comissão técnica, aos jogadores, por toda a experiência dele, até em clubes grandes, é um cara que agregou nesse aspecto. Mas não acho que o Cruzeiro tem uma perda grande quando a gente pensa no principal, né? No andamento do futebol. As pessoas que já estão no departamento seguem com tranquilidade. Essa entrada do Joaquim de imediato na função de diretor esportivo me chama muita atenção, e eu acho que vai muito pela parte técnica, né? É legal a gente ter um diretor esportivo
tão técnico como o Joaquim Pinto. É assim que tem que ser em qualquer área profissional e não pode ser diferente no Cruzeiro, que tem buscado ser cada vez mais profissional. E o Rodrigo Ramos é um cara que já estava dentro do clube. Sigo animado, acho que o Pelaipe lá no Grêmio merece toda a sorte do mundo, porque sempre respeitou muito o Cruzeiro, mas particularmente não vejo como uma lacuna que tem que ser preenchida a qualquer custo no mercado. Vamos ter que aguardar o andar da carruagem, mas eu acho que dentro do que o Cruzeiro já definiu de nova estrutura, e que bom que com antecedência, antes da temporada acabar, e como até falei, me surpreendeu, mas eu acho que dentro dessa estrutura, ainda mais com um método bem alinhado, tem tudo para o Cruzeiro seguir funcionando muito bem no departamento de futebol, quem sabe até melhor, com o Joaquim Pinto estando à frente aí desse planejamento para a próxima temporada na parte esportiva. Eu acho um movimento acertado do Cruzeiro, primeiro porque o Pinto tem sido um dos responsáveis aí por montar essa estrutura, né? E a Rafa lembrou muito bem da entrevista que ele concedeu à Samuca TV, detalhando, né, dentro do que ele podia, a questão da metodologia, montagem. Acho que é um profissional com uma experiência bacana já no mercado, né? No caso, em uma função diferente, mas que acho que pode também agregar nessa nova função. E a questão do Ramos, acho que é o que o Caio pontuou, né? Já estava vivenciando o dia a dia. Então, algo que muita gente destacava como uma função do Pelaipe ali, de conviver com os atletas, de gerir ali o vestiário, acho que vai ser feito por ele. Mas é um sinal de que o Cruzeiro está apostando em uma ideia de profissionalização maior, de ter um clube com processos bem estabelecidos. E aí o Joaquim Pinto tem um potencial, ele tem contato com alguns profissionais também experientes, talvez no mercado, que possam ajudá-lo nesse processo, mas acho que é legal também o Cruzeiro não procurar a qualquer custo um outro profissional no mercado e às vezes contratar por contratar, e esse cara chegar aqui e tentar em algum momento brecar esses processos ou tentar sair da linha desses processos que o clube está tentando estabelecer. Isso era algo que a gente cobrava há muito tempo, né? O Cruzeiro ter processos bem definidos para se trabalhar, não fazer as coisas de qualquer forma. Inclusive, eu estava até vendo isso sobre um outro clube, e aí é claro que a gente tem que ponderar uma certa facilidade dentro do que é a realidade, que é o Flamengo, mas talvez um dos primeiros anos onde a gente não viu uma grande crise dentro do Flamengo, no sentido de vai ter que trocar o treinador, justamente porque a nova gestão do Flamengo também apostou nessa questão de ter um processo, tem o comando do Boto muito alinhado com o Felipe Luiz. Acho que aqui no Cruzeiro é um caminho também, né, ter o Joaquim Pinto em um certo alinhamento com o Leonardo Jardim. Então, acho que vai ser bem legal, e eu tenho a confiança de que a gente pode aí colher bons frutos e principalmente ver um Cruzeiro mais estruturado, né, ver um Cruzeiro com processos, que não sai fazendo as coisas ali de qualquer jeito. E a outra informação importante, daqui a pouco vai estar até no nosso Central da Toca, é que o Joaquim Pinto, todo mundo vem acompanhando aí os vários elogios que vem recebendo, né? E o que o Cruzeiro faz? Já se antecipa aí vai que tem assédio e tudo, né? Então, o Joaquim Pinto, ele tem o contrato ampliado pelo Cruzeiro e ele tem uma valorização aí salarial também, né? Então, ele passa a ser esse diretor esportivo aqui no Cruzeiro, e agora o vínculo indo até o final de 2028. Ele tinha até o final de 2027, mas dentro de uma outra realidade, e agora tem essa valorização aí para que seja aí uma peça muito importante, né, nessa engrenagem do departamento de futebol na Toca da Raposa 2. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.